dia, eu me chamo Ian Alexandre e fui quem gravou o vídeo que vocês vão ter a seguir. O entrevistador é o Emanuel Almeida e o entrevistado é o do Procurador Federal Oswaldo Savec. Qual que é a sua perspectiva para o futuro do direito? Você fala a perspectiva, o que vai acontecer com o nosso Isso está aí um assunto. Nunca vai deixar de existir, né? Infelizmente ou felizmente, não sei dizer. A sociedade é, assim como nós somos pessoas com muitos defeitos, né, qualidades, então nunca, infelizmente, o conflito entre as pessoas, eu creio que seria uma utopia pensar que sempre vai existir. Que sempre vai existir. E o direito é a única forma plausível assim, de você resolver esses conflitos. Né? Vai variar um pouquinho de país para país, mas vamos dizer assim, pelo menos os países democráticos, né, digamos assim, sempre tem uma forma meio parecida, né, sempre dando a possibilidade da pessoa se defender, que a gente chama um corolário muito importante do direito, que é a ampla defesa, o contraditório, né? Mas então jamais vai deixar de existir. Vai mudar alguma coisa, a sociedade vai variar? Pode. Hoje temos aí um cenário muito forte da inteligência artificial. Futuramente pode ser que a profissão de advogado diminua um pouco, a de juiz também. Talvez já tenhamos decisões meio prontas aí de antemão. Sei lá, isso eu não sei quanto tempo. Seria uma mudança, não só do direito, uma mudança muito grande da sociedade em si. Né? Com certeza. E as coisas estão mudando. Por exemplo, a audiência. Antigamente a audiência todas eram presenciais. Hoje 90% estão online. Eu tenho notado que as pessoas estão se acostumando, inclusive gente, às vezes até pessoas um pouco mais humildes, né? Que às vezes são testemunhas ou são réus, mas elas conseguem entrar na audiência, conseguem entender o que está acontecendo normalmente, não precisam estar lá, exatamente. Então essa é uma realidade que há uns 5 anos atrás muita gente diria que seria inviável. Não vai dar certo, imagina, não é legal, isso não é bom. E é uma realidade que cada vez está mais presente e veio para ficar. Futuramente podemos ter esses modernismos, mas isso não tem como a gente prever onde é que iremos chegar. Acho que é mais fácil eles acabarem excluindo o estagiário. Vai fazer petição, o estagiário não vai ser inteligência artificial. Né? Aí complica para nós isso aí. Pois é, cara. Pois é. E o que tu diria para quem pretende ser um procurador? Em primeiro lugar, tem que estudar muito, né? Os concursos já sempre foram muito difíceis, agora estão cada vez mais, tem muita concorrência. É uma opção, sem dúvida nenhuma, só que tem que estudar bastante. Então, primeiro isso para entrar, né? E depois, para você trabalhar, você tem que gostar, você tem que, assim, vamos dizer, tem que ter dentro de você aquela coisa de você querer mudar um pouco a sociedade. A nossa atuação é muito limitada, muitas vezes, né? Eu noto que agora está um pouco mais, inclusive, pós-Lava Jato, a nossa atuação ficou, sem querer entrar nessa celeuma, se a Lava Jato foi uma operação positiva ou negativa. Hoje ela desperta muitas paixões e ódios em todos os ramos do direito. Entretanto, aquela coisa de você vir todo dia trabalhar e achar que você pode fazer algo a mais pela sociedade. E é possível. Não mudar o mundo, você não muda. Mas se cada um fizer a sua parte, se você fizer pequenas coisas, não digo nem só entrar no criminal, a carreira criminal é muito repressiva, né? Mas às vezes você conseguir ir lá com uma empresa que vai fazer um empreendimento, não é nem necessariamente você vai vetar o empreendimento, não se pode construir. Mas se você conseguir que ela, ao fazer lá um hotel, numa área X, que ela cumpra todos os trâmites ambientais, que não desmate mais do que precisaria, que faça compensações ambientais para que o empreendimento seja um empreendimento sustentável, um exemplo que eu estou dando, já é uma coisa que você puxa vida, valeu a pena estar. Seria a média salarial? A média salarial hoje está valendo muito. Por que eu digo isso? Quando eu entrei na carreira, a área federal estava valendo mais que a área estadual. Hoje em dia está valendo muito de estado para estado e o federal sempre ganhando bem menos que os outros. Não sei nem dizer por que aconteceu isso, mas os colegas do Ministério Público Estadual e da Justiça Estadual, em alguns estados, inclusive, está bem elevado, conseguiram algumas benesses que não foi dada pelo federal.
Então, hoje, o Procurador da República ganha mais ou menos, em média, uns 25 mil reais. Certo. E, então, ele era advogado da União, então se você entrasse com ação contra a União, alguma perdidança, alguma coisa que você achasse, ou esse membro não chamava do Ministério Federal, né? O Procurador da República defendia. E ao mesmo tempo ele fazia o papel de promotor. Onde a principal função é fazer até no direito pátrio, no direito brasileiro, o membro do Ministério Público acaba tendo muitas outras funções, até que não tem em outros países. Mas ainda a principal função ser o órgão acusador no crime. Né? Então, se a pessoa cometer um crime, vai ser denunciada por um promotor de justiça, Procuradoria Estadual ou Procurador da República. E daí, em 93, houve essa separação. Porque achavam que era incompatível, também criaram a AGU, que é a Advocacia Geral da União, e foi inclusive dada a possibilidade de quem quisesse ficar no Ministério Federal, quem quisesse para a AGU iria, mas todo mundo ficou no Ministério Federal. Bem mais sobrecarregado. E daí criou a AGU. Então, daí passaram a ser funções diferentes. Então, hoje a gente faz a mesma função que um promotor de justiça faz na esfera estadual, a gente faz na esfera federal. Na esfera federal também. Pô, que bacana. Agora, seguindo o script aqui, a gente tem uma série já específica de perguntas. Começando com o seguinte, doutor Sobek, o que te fez escolher o curso de Direito? Poxa vida, na época não tinha assim, alguma coisa que, certeza que eu gostaria de fazer esse curso, aquele. Eu lembro que eu peguei, foi até engraçado, né? Eu peguei a lista dos cursos que tinha na IPG aqui, eu tinha trabalhado em Curitiba, sou daqui, mas foi uma época lá em Curitiba, e quando eu voltei para cá, vi a listagem e foi assim, não digo por eliminação, mas não era assim, que eu tinha certeza, desde novo, desde criança, eu queria fazer direito. Dos que estavam ali à disposição, eu achava que era o curso que mais se adequava. Eu nunca gostei muito da área de exatas, né? Então eu acho que seria mais a área de humanas, e dentre os cursos da área de humanas, eu achava que era o curso que podia me dar uma possibilidade melhor, né, de futuro. Então, basicamente foi isso. Bacana. Eu falei algo parecido também. E como que um acadêmico de direito, que ele pode colocar na cabeça de como que ele pode chegar onde o senhor chegou hoje em dia, em questão de cargo, profissionalismo? Hoje, eu fui dar uma palestra lá para os alunos entrantes lá da IPG, faz acho que uns 7, 8 anos, e eu pedi para erguer a mão quem queria fazer concurso. Eu acho que você tinha acho que as 2 turmas, né, foi no matutino, no turno eu não fui. Então você tinha perto de 80, acho que uns 70 levantaram a mão. Então esse é um problema, porque é muita gente querendo fazer e não tem vaga para todo mundo. Porque agora cada vez parece que está tendo menos concursos, até não sei muito porquê. Os concursos estão rareando bastante, estão consequentemente ficando mais difíceis, e muita gente quer fazer concurso por 2 motivos, pela estabilidade e pelo salário. Né? E na advocacia, obviamente, a pessoa consegue até eventualmente ganhar mais, mas às vezes é mais demorado, mais difícil. Então eu acho que está faltando até alguns acadêmicos quererem advogar. Tipo, eu acho que não pode ser assim, todo mundo fazer concurso. Então, todo mundo tem estabilidade. Talvez seja por causa disso. Mas eu acho que essa ideia de turmas de concurso não é legal. Esses dias eu conversei com um amigo do meu filho, jogava tênis junto, e até achei legal da parte dele. Ele que faz a Federal do Paraná, ele falou assim, não, porque eu quero advogar. Está fazendo, já está se formando esse ano. Já está no 3º escritório que ele fez estágio, todos os advogados, conseguiu até de advogados conhecidos em Curitiba, nessa linha de advogado. Claro que o curso de Direito por si só, ele já dá uma visão muito ampla de várias coisas, né? Vários aspectos da sociedade, mas basicamente eu acho que seriam essas 2 principais funções, né? Ou fazer um concurso público ou advogado. Maravilha, procedimentos. Inclusive, né, essa questão nossa também com o Ian, foi perguntado a mesma coisa na primeira semana do curso. Metade das 2 turmas juntas ali levantando a mão. Todo mundo ia fazer concurso. E até eu um pouco tanto no dia que eu fui lá era mais. E quais são as obrigações e funções de um promotor federal? Pois então, o Procurador da República, né, que é o nome do cargo, mas seria, vamos dizer, um promotor federal seria um sinônimo, muito embora oficialmente não é usado. Interessante. Então a principal função, que está na Constituição, é ser o órgão acusador na esfera criminal. Então
toda pessoa que cometeu um crime federal. O que é um crime federal? Um crime que afete os bens, patrimônio da União. Desde, por exemplo, contrabando, descaminho, porque os impostos, descaminho, impostos que deixam de entrar para os cofres públicos é o imposto federal, até moeda falsa, porque quem controla o dinheiro é o Banco Central, né, que é uma instituição federal, a sonegação de imposto, que mais nós teríamos, também algumas fraudes envolvendo o INSS, que é bem comum também. Então, o que eu lembro basicamente são esses aí. Então, a principal função, mas, como eu estava te falando ainda há pouco, no direito brasileiro, o membro do Ministério Público acabou tendo outras funções que, segundo a gente ouve falar, segundo se você olhar alguns livros que tratam do tema falam, acabou ganhando outras funções. Defesa do meio ambiente, patrimônio, índio, entramos inclusive com ações civil públicas por questão de probidade administrativa, né? Então, uma pessoa que desvia dinheiro, então ela pode sofrer tanto uma ação penal como uma ação civil pública, né? Que são coisas distintas. Então a gente acaba atuando em muitas áreas que não seja só, inclusive no Ministério Público também, dentro da sua competência. Então, por exemplo, meio ambiente é concorrente, o Ministério Público Estadual atua com o meio ambiente e o federal também. Se tem lá algum probleminha, é um rio federal, que define um rio federal, quando ele cruza mais de 2 estados. Então, daí, nesse caso, tiver lá alguém poluir um rio lá, cometer algum crime, desmatar lá na beira do rio, por exemplo, vai ser denunciado de forma federal pelo Ministério Federal. Se for um rio estadual, vai ser denunciado pelo Ministério Público Estadual. Então, às vezes, essa questão de competência, para vocês que estão começando o curso, sempre é uma questão muito espinhosa, assim, sabe? Uma das primeiras coisas que cada vez que aparece um processo com um advogado, ele tem que primeiro olhar. É que eu tenho que dar laxação. Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Justiça Federal. Caramba, assim, como acadêmico do primeiro ano, eu confesso que eu não tinha ideia do quão amplo, né? A responsabilidade da procuradoria nesse sentido e as questões. Hoje em dia, cada vez mais a gente está fazendo, a nossa atuação está sendo por setores. Então, eu fiquei muitos anos trabalhando com tudo. Então, eu tinha assim umas 8 ou 9 matérias. Cada reclamação que chegava, seja do cidadão, seja através de um jornal, seja outros órgãos que mandavam para nós, eu tinha que atuar dessas diversas áreas aí. Agora a gente cada vez mais está dividindo as funções. Eu atualmente trabalho no Paraná inteiro só com a execução penal.